Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando a aula 2 aqui de Function Azure, fila de leitura de e-mails aqui, tá pessoal? A ideia desse vídeo, né, da continuação desse vídeo, é a gente criar a Function agora que vai ler esses e-mails que a gente vai mandar para essa solicitação, né, que é uma fila de solicitações, né, para envio de e-mail, certo? A proposta desse vídeo aqui, né, vamos colocar aqui, deixa eu até passar aqui, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo, aqui. A proposta, né, desse vídeo, o objetivo, né, é criar a fila de solicitações de e-mail, né, de envio de e-mail e criação de páginas simples de solicitação de e-mail. Na prática, né, nesse vídeo aqui, a gente só vai criar somente essa primeira parte aqui, que seria a criação de fila de solicitação, a function, né, que vai ler essa fila, né, de solicitação e vai enviar para o usuário, né, por e-mail do usuário que tem que ir esse e-mail. O que a gente fez na primeira aula, né? Deixa eu mostrar aqui no nosso exemplo. A gente fez meio que uma infra, né, que vai fazer todo o contexto, né, para ser utilizado pela web, pelo mobile ou sei lá, pela APIs que for, que vai inserir essa lógica, né, que vai inserir essa solicitação no SQL, e depois a function também vai utilizar a infra que a gente fez na primeira aula. Vou deixar aí no link, tá pessoal? Caso você queira tá chegando nessa aula aqui, tem a aula 1 também. Se você quiser pegar o exemplo da aula 1, você pode baixar o exemplo da aula 1 e dar continuidade também nessa segunda aula. Então, a function, na verdade, também vai usar a nossa infra e a web também vai usar a nossa infra. Nessa aula 2, a gente vai focar na function, a gente vai desenvolver a function que vai fazer todo esse gerenciamento, né, de leitura da fila de e-mail para a gente, certo? Da solicitação de e-mail, certo? Tecnologias e programas que a gente vai utilizar aqui, o ASP.NET Core 3.1, né, que é a última versão em produção. Vamos utilizar também Function Azure, Page MVC também. Vamos utilizar programas e linguagens, aqui é o Visual Studio 2019 versão Community, eu estou utilizando. HTML, CSS e C#, beleza pessoal? Deixa eu colocar aqui o meu Visual Studio. Esse programinha aqui, pessoal, esse projetinho aqui que eu tenho aqui da infra, foi o último projeto que a gente criou na primeira aula, tá? Tá aí na descrição também a primeira aula, e lá dentro da primeira aula tem um link para você baixar esse projeto aqui, caso você queira dar continuidade. Mas a minha sugestão é que você tente fazer a aula 1, né, copiando ali, pausando tal, e caso você tenha alguma dúvida, aí você baixa o fonte, tira essa dúvida no fonte, beleza? Então a gente vai dar prosseguimento aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar a function, né? A function que a gente a function de envio de e-mail, a gente vai criar via projeto, aqui via solução. Então vamos clicar aqui, botão direito, vamos em adicionar um novo projeto. Aí aqui, ó, Function Azure. Só se você jogar Azure Function que ele vai mostrar aqui para você. Vamos selecionar ele aqui, próximo. Geralmente ele vai mostrar, ó, vou voltar aqui. Ele vai mostrar aqui nessa lista aqui para vocês, tá? Ó, então se você colocar aqui, ó, Azure Function, tá vendo? Ele já mostra aqui para você. É porque tudo que a gente clica aqui, ele já vem para o histórico aqui, os recentes, né, modelos recentes que a gente criou. Então, geralmente eu venho aqui porque é os meus recentes que eu já criei, certo? Aí eu vou vir aqui, vou chamar ele de function e-mail, né? A pasta do projeto que já tenho aqui, certo? Function envio de e-mail, e vamos criar esse projeto. Geralmente ele pergunta aqui qual a versão que a gente quer criar. Deixa eu ver se ele vai perguntar aqui. Ó, a versão 3.v3, né, aqui, ó, é a última versão mesmo que a gente vai criar. Tem vários tipos, pessoal, aqui de function que a gente pode criar. A gente vai criar aqui essa function como time trigger, certo? Que é uma das mais utilizadas hoje em dia, né? O que essa time trigger ela vai fazer? A gente vai conseguir customizar um tempo, né, que a gente queira, digamos assim, que ela dispare em certo tempo, beleza? Aqui a gente não seleciona nada, deixa como emulador de armazenamento. Aqui a gente deixa dessa forma por enquanto, e vamos clicar aqui e vamos criar essa function. Só aguardar a criação dela.
Beleza, é bem rápido ela cria aqui, ó. Então, beleza, ela criou essa function aqui. Acho que já está adicionando os pacotes, é por isso que está dando esses erros aqui, certo? É bem básico a function. Vou só dar uma explicadinha bem rápido como ela funciona. Essa function aqui, ela precisa, ou você instala o que precisa ser instalado no servidor para rodar, ou então, se você tiver uma conta do Azure, por exemplo, se você trabalha numa empresa que tem uma conta do Azure lá, é mais fácil de você configurar e subir e publicar lá, certo? Eu vou também mostrar como publica ela, mas nesse caso não vou publicar ela no nosso Azure, certo? Aqui no function, o que acontece aqui dentro da função? A função é o seguinte, ela vai executar, certo? Dentro de um tempo aqui. Esse tempo aqui, pessoal, é um pouquinho difícil de entender no início, se você olhar aqui, mas depois assim, tem uma documentação toda que dá para você estudar. Eu não vou entrar a fundo no tempo aqui, como o que a gente define aqui e tal, mas ele tem toda uma explicação. Se você tirar aqui a aspa, ele mostra para você tipo como você definir. Deixa eu ver, acho que assim ele mostra, se eu não me engano, ó, aqui, ó. Ele mostra as propriedades que você tem que definir ele, o que você precisa passar. Mas também tem uma documentação que eu também vou deixar no link, eu vou deixar aqui também no projeto, caso vocês baixem o projeto. Então o que ele vai fazer? O tempo determinado que você defina aqui, ele vai rodar essa function e tudo que estiver aqui dentro ele vai fazer, certo? A nossa ideia é fazer o seguinte, colocar um tempo determinado aqui para ela fazer, né? Tipo, certas coisas aqui ela vai começar a fazer para a gente. Beleza? Praticamente é isso que a gente vai fazer. O que eu vou fazer aqui? Nessa function, deixa eu até colar aqui em cima, já, ó, relacionado ao tempo dela, né? Tempo de execução dela. Então, esse primeiro é os segundos, esse cara aqui é minutos, esse cara aqui é horas, esse cara é day, meses e dia da semana, certo? Então, cada um desses asteriscos aqui, ele é configurado por alguma coisa que você queira, beleza? Então, basicamente é isso. E aqui eu vou deixar também a documentação para vocês entenderem melhor, como eu não vou entrar a fundo nesse assunto, né? Como executa, como define o tempo aqui dele, beleza? O que eu vou fazer aqui é mudar esse nome aqui, eu vou chamar ele de function e-mail, certo? E basicamente esse cara aqui também eu vou mudar o nome da classe, vou chamar ele de function e-mail, e aqui também na solution eu vou mudar o nome dele aqui, vou renomear também para function e-mail, beleza? Deixa eu ver se renomeou aqui, renomeou. Vou salvar esse cara aqui e beleza. Aqui na solução, deixa eu deixar ele até mais para cá, que eu vou criar uma pastinha aqui que vai se chamar domínio. O que seria essa pastinha domínio? Vai ser a pastinha que vai conter algumas configurações para envio do nosso e-mail, beleza? Então, vou colocar aqui, deixa eu ver, adicionar uma pasta. Essa pasta vai se chamar domínio, certo? E aí, eu vou criar algumas configurações aqui, né, no caso, né? E algumas classes aqui também. A primeira classe que eu vou criar vai ser dados e e-mail. O que seria dados e e-mail? Vai ser a classe responsável por obter todos os dados do e-mail, né, para enviar esse e-mail para o destinatário, né, no caso. Então, vou vir aqui criar um item. Opa, deixa eu cancelar aqui, vou criar uma classe logo. Deixa eu ver se ele dá a opção adicionar classe. Essa classe vai se chamar dados e-mail, certo? Nessa classe ela vai ser pública. Deixa eu deixar esse carinha de lado que a gente não vai mais utilizar. E a gente vai ter um método aqui agora, que esse método vai se chamar envia e-mail, certo? Só que aí o que acontece? Esse método aqui ele vai ter alguns parâmetros que a gente vai passar para ele. E quais parâmetros serão? Título, mensagem e destinatário, certo? Que a gente vai utilizar. Ele vai ser um boolean para a gente saber se enviou ou não e-mail, certo? A gente vai ter uma resposta aqui. Se ele conseguiu enviar e-mail, a gente retorna true. Se ele não conseguiu, a gente retorna falso, beleza? Basicamente só para a gente manter o controle. Aí, pessoal, o que acontece? O que eu vou fazer é o seguinte: remetente. O que é remetente, né? Remetente nada mais é do que
quem está mandando esse e-mail, né? O e-mail que vai disparar o serviço que vai disparar esse e-mail para você. Eu criei esse e-mail aqui, né? É claro que esse e-mail, quando vocês tentarem acessar já o vídeo, ele não vai estar mais disponível, né? Porque esse e-mail aqui eu só criei para, digamos assim, para a gente conseguir enviar o e-mail para vocês verem esse e-mail chegando. Então, basicamente, pessoal, o que você pode fazer? Criar um e-mail para deixar nesse serviço de e-mail, beleza? Beleza, feito isso agora, o que eu vou fazer? Tem um Mail Messenger, que é esse cara aqui, ó, Mail Messenger. Tem algumas propriedades que a gente vai ter que criar, algumas classes que a gente vai ter que utilizar. Mail Messenger, esse cara aqui é um objeto, né? Vamos dar um ponto aqui. System.net Mail, né? Também vamos utilizar o SMTP Client também, certo? Então, SMTP Client. Vamos criar uma string aqui chamada MSG, né? Mensagem. Vamos iniciar ela com string empty, certo? E aqui agora a gente vai colocar um try catch, só caso acontecer algum erro na hora de mandar a mensagem, a gente saber que ocorreu algum erro, certo? Aqui, vamos colocar aqui mensagem, recebe ex, colocar aqui um ex, né? ex.message, para a gente saber a mensagem de erro que aconteceu lá, certo? E a gente vai retornar return false. Caso dê algum problema, retorne false. Se não deu nenhum problema, return true. Beleza? Certo? Simples assim. Agora o que a gente vai fazer? Primeiramente, esse destinatário a gente vai poder mandar vários destinatários, né? Tipo, várias pessoas a gente vai poder mandar esse e-mail. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui dentro desse try-catch um for each. Tab. Esse for each, ele vai fazer o seguinte, ele vai ler essa string, só que ele vai falar o seguinte, ponto split, aonde ele tiver ponto e vírgula, ele vai fazer um for each, certo? Então, o que acontece na verdade, né? Aqui, se você quiser mandar mais de um destinatário, você vai ter que mandar com ponto e vírgula. Então, aí o primeiro ele vai vir e vai adicionar na lista de to, né? Que vai ser esse cara aqui. Messenger vai ser, deixa eu ver, Messenger, deixa eu pensar aqui, Messenger. Esse Messenger aqui em cima vai ser o seguinte, ponto to, e aí a gente vai passar aqui o item, né? E vai ficar aqui dentro, beleza. Dá um ponto e vírgula aqui, dá um ponto add, né? Para adicionar ele. Então, beleza. Quantos e-mails tiverem aqui na lista de destinatário, ele vai adicionar e vai seguir a vida. Beleza? Aqui dentro aqui também tem mais algum carinha aqui para a gente criar, que vai ser o mail address, né? Que esse cara aqui vai ser aonde a gente vai setar o remetente, né? Então a gente vai colocar aqui mail address, form address, né? E o remetente que a gente está passando aqui, né? A gente vai setar ele aqui dentro, beleza? E aqui no mensagem, aqui ó, nesse mensagem, a gente também vai ponto from, né? Que é o nosso remetente. A gente vai colocar o nosso remetente, que é esse carinha aqui. Vamos colocar ele aqui também. Beleza. Deixa eu tirar esse espaço aqui. Beleza, aqui ele já está adicionando os usuários, né? E agora eu vou usar a mensagem para criar esse objeto de mensagem para criar o nosso e-mail. Ponto subject. O subject nada mais é do que o nosso título, certo? Depois tem messenger.isBodyHTML. Pode ser que tenha mensagem com formato HTML, pode ser que sim. True. Então o que você mandar de mensagem ele vai renderizar lá, certo? Ponto body. O body que é a mensagem, a gente vai passar ele como mensagem, que é os parâmetros, né, que estão aqui em cima. Mensagem, certo? Então, mensagem. Deixa eu ver qual mais ter. SMTP. Agora a gente vai começar com SMTP, com esse cara aqui que a gente definiu, certo? Então, o nosso mtp.host,
a gente vai pegar o host, pessoal, do próprio Gmail, que eu estou utilizando o Gmail aqui. Então, claro, se você não estiver utilizando o Gmail, se você for utilizar outro e-mail, você vai ter que pegar o host desse e-mail. Se você jogar assim, host do Google, host da Microsoft, no Google, ele vai mostrar o que você vai ter que jogar aqui. Ele vai dar, com certeza tem um monte de gente na internet que já fez isso, e o Google mesmo vai liberar, né? Vai falar qual é o SMTP deles lá que você vai ter que utilizar, certo? Também a gente vai ter que utilizar a porta, né? A porta disponível. Uma porta também que, sinceramente, é bem utilizada também, é 587. 587 também tem no Google também, se você pesquisar. Também tem uma coisa que chama ponto enable SSL. Enable SSL também tem que colocar como true. Deixa eu ver mais o que. Opa. Não foi. Deixa eu copiar aqui. Esse. Também tem o nosso user default credenciais. Também vamos deixar como falso esse cara, para não dar erro de autenticação. Beleza. Vamos ver qual mais. Ponto delivery método. Isso. Aí a gente vai fazer o seguinte: SMTP. Esse cara aqui é SMTP delivery método. Ponto network. A gente vai passar essa opção. E aqui, por último, credenciais, certo? Essas credenciais é a chave, certo? Por que é a chave? System.net .network credenciais, e aqui a gente vai passar as credenciais. Quais são essas credenciais que a gente vai passar? Nada mais é do que o nosso e-mail, certo? O nosso e-mail que a gente criou para enviar e-mails, certo? Então a gente criou esse e-mail. Vou colocar ele aqui. Deixa eu deixar ele aqui na linha de baixo para a gente conseguir visualizar. E aqui a gente vai passar o mais tenso aqui, que é a senha, certo? Essa senha aqui, pessoal, é claro que eu estou passando aqui, mas esse e-mail já nem existe mais, porque depois que eu postar essa aula aqui, esse e-mail aqui a gente vai tirar ele do ar, é claro, porque senão o pessoal vai começar a acessar lá e tem dados pessoais, então a gente vai tirar. Beleza? Então, assim, é somente para teste mesmo. Claro, e que se você estiver fazendo algo sério mesmo, você vai criar um e-mail lá, né, para você conseguir fazer algo perfeitamente. E outra também, pessoal, se você criar um e-mail, lá nas configurações de e-mail, eu não sei muito bem como fazer isso, né? Mas assim, você vai ter que permitir que essa aplicação aqui, ela não aplicações não muito confiáveis envie e-mail, porque na teoria o que ele vai estar utilizando isso daqui? Ele vai estar utilizando essa funcionalidade aqui para enviar e-mail para outras pessoas falando que esse cara que enviou, entendeu? E na teoria é uma aplicação que está enviando e-mails, né? Então geralmente o Google pode bloquear isso. Então você vai ter que ir nas configurações lá da própria conta do Google e desbloquear o seu e-mail, certo? Que você vai colocar para enviar e-mail. Não o seu destinatário, mas sim o seu remetente, né? Quem está mandando esse e-mail. Beleza, agora o último que a gente vai fazer, dá um enter aqui, vai ser smtp.send, que é enviar. E aí a gente vai enviar a mensagem. Mensagem, ponto e vírgula. Beleza, simples assim, já está pronto. Então basicamente, mensagem é esse cara aqui, ó. Certo? É esse cara que a gente criou, não esse aqui, tá, pessoal? É esse aqui, ó. Já até coloquei errado. Então, mensagem. Isso. Beleza. Feito isso aqui, ele já está pronto. Então, o nosso envio de e-mail seria esse. A gente vai chamar esse cara aqui para enviar e-mail. Só que aí, agora, a gente tem que ler a fila de e-mail, certo? Para a gente enviar esse e-mail. Então, a gente vai criar uma outra classe aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Vamos criar uma outra classe, deixar aqui aberto, ó. Chamar dentro do domínio, a gente vai chamar essa classe aqui de leitura fila e-mail. E na teoria o nome dela já fala tudo, né? Ela vai ler a fila de e-mail lá, beleza? Ela nunca vai inserir, ela só vai ler, né, essa fila de e-mail e vai atualizar também. Então essa fila de e-mail, vamos dar um publish para essa classe. Vou deixar aqui do lado que a gente não vai utilizar, certo? Vamos utilizar um expose aqui, certo? Dar um contraponto aqui.
ele está falando para implementar a interface. Não vamos implementar. Por que que a gente não vai implementar? Porque eu vou copiar aqui para baixo e vou deixar também um link que eu peguei isso aqui. A própria documentação da Microsoft, nesse link aqui, ó, ela fala que o Dispose, né, tem que ser implementado dessa forma. É uma das formas básicas que tem para implementar o Disposed. Então aí eu utilizei a mesma técnica que eles utilizam lá, o padrão que eles sugerem utilizar, e eu colei aqui. Então se você for nessa URL que está aqui, ó, você vai achar esse mesmo padrão, você pode copiar e colocar aqui. Então pode copiar do próprio fonte aqui, beleza? É a implementação do Disposable. Beleza, agora feito isso, a gente vai criar agora o nosso construtor da classe, primeiramente, né? Nosso construtor da classe, certo? Só que agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que importar a nossa infra, né, que a gente criou na aula passada aqui para dentro. Então, vamos vir aqui dependências, adicionar a referência do projeto e vamos selecionar aqui infra e ok. Beleza? Por que a gente está fazendo isso? A gente vai começar a utilizar o nosso contexto aqui para a gente conseguir ler a fila de e-mails que estão lá, certo? Então, vamos lá. Para ler essa fila de e-mail, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui, Private, né? Read Online, e aí a gente vai pegar o Context Option, né? Que é uma classe do próprio .NET Core, né? Ele está pedindo aqui para usar o ASP.NET Core, a gente já está utilizando ele. Aqui a gente vai colocar, no final aqui, a gente vai colocar o Context Base, que nada mais é do que o nosso contexto que nós criamos lá no infra. Dá um Ctrl ponto também para adicionar ele aqui, certo? E aí a gente vai colocar aqui um nome aqui para ele aqui, né? E ponto e vírgula. Agora aqui dentro a gente vai pegar esse nome aqui, ó, dentro do construtor aqui da classe. Vamos dar um new nele, certo? E aí ele vai pedir para a gente passar esse cara aqui e abre e fecha parênteses. Beleza. Pronto. Feito isso aqui, a gente vai criar um método que vai enviar esses e-mails, né? Na verdade, a gente vai... o envio de e-mail. Ele vai ler essa fila e vai enviar esse e-mail. Então, ele vai ser um public void, não tem retorno, né? Ele vai se chamar envia e-mail, beleza? A gente vai utilizar aqui aquela classe que nós criamos lá dentro, que chama dados e-mail, beleza? Vamos dar um use aqui para a gente utilizar o nosso contexto. Então, data base, certo? New, vamos utilizar contexto, certo? E aí, no construtor do nosso contexto, a gente passa o Option Builder que a gente criou aqui em cima, beleza? Fechou, pronto. Agora aqui a gente vai fazer toda a brincadeira. Primeiramente, a gente vai fazer o seguinte, vamos criar uma variável que ela vai verificar se ele encontrou o e-mail. Se ele encontrou o e-mail certinho, né, enviou o e-mail também, ele vai finalizar, vai deletar esses dados da tabela para não ficar com lixo na tabela, né? Porque se ele já enviou essa solicitação, não precisa mais ficar lá na fila de solicitações. É claro, se você quiser mover para outra tabela, aí você faz esse movimento, né, e não fica esse lixo, né, só encher na tabela, porque vai chegar uma hora que os selects vão começar a ficar lentos se essa tabela tiver muito cheia, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar ler a fila de solicitações, então var lista solicitações, a gente vai pegar aqui, ó, database, né, ponto set. A gente vai setar, a gente vai passar aqui solicitação e-mail, que é o nosso objeto que a gente criou lá. Dá um Ctrl ponto para ele adicionar aqui a nossa referência, deixa eu ver. Use entidade, certo? Abre e fecha parêntese, ponto, where. E a gente vai fazer um where aqui bem... Opa! Where. Dá um Ctrl ponto aqui para ele adicionar o system link, né? Que o where é do link. F negação F ponto enviado,
né? Se não tiver como enviado, então ele vai trazer a lista de todo mundo que não está como enviado, ponto as no tracking. As no tracking, pessoal, também não vou entrar a fundo no assunto, mas o que que ele faz? Ele evita de trazer todo o esquema do banco, né, de atualização lá, de mudança, né? Então ele traz meio que só o select, sem nada de, digamos assim, ele desconsidera algumas configurações que ele traz por default lá. Ponto to list, certo? Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai percorrer essa fila aqui de solicitação com for each. Certo? Vou colocar aqui lista de solicitações, que foi o que a gente está trazendo aqui. E a gente vai fazer o seguinte com ela agora. Vou colocar aqui solicitação. Solicitação, tem 2i. Beleza, solicitação. Depois de ter feito isso de solicitação, a gente vai criar um try catch aqui dentro. Try catch, certo? Esse try catch a gente vai pegar dados aqui, ó. Dados, deixa eu ver, dados e-mail, né? Que a gente criou aqui em cima. Vamos fazer o seguinte com dados e-mail. Ponto, vamos enviar e-mail, certo? Chamar o método de enviar e-mail. E aqui a solicitação a gente vai passar todos os dados que ele precisa. O primeiro é nada mais é do que o título, né? Título. O segundo é a mensagem, ponto mensagem. E o terceiro é o destinatários, né? Destinatários, ponto e vírgula no final. Deixa eu quebrar ele aqui para ele não ficar sumindo aqui na tela, para ficar boa visualização para todo mundo. Beleza. Aí, solicitação enviado, ponto. Ele vai colocar como true, certo? Porque se ele passou por aqui, né? Quer dizer que ele conseguiu enviar o e-mail, beleza? Então, a gente já coloca ele como true. E aí a gente vai fazer umas brincadeiras agora aqui na base de dados. O que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, ó, ponto solicita e-mail, ponto update. E aí a gente vai mandar essa solicitação aqui dentro. Por que a gente está fazendo isso? A gente está atualizando o campo como atualizado. Estamos falando assim que ele já foi atualizado. Ele já pode, digamos, ele já pode ser deletado. Que a gente vai fazer uma lógica para deletar essas mensagens. Beleza? E aqui embaixo a gente dá o salve changes, que vai executar esse cara para a gente no banco. Certo? Vai executar o update. Beleza, feito isso aqui, o que ele fez aqui? Nada mais é do que, deixa eu tirar esse cara aqui para evitar que ele caia aqui e pare, né, nossa aplicação. Porque se der erro aqui dentro, eu só quero que ele pare só esse cara que ele deu erro, não quero que ele pare a aplicação, beleza? Então, beleza, se ele conseguiu enviar, ele vai dar o update nesse cara aqui, beleza? Esse cara aqui é o seguinte, esse encontrou, ele vai verificar o seguinte, se ele encontrou alguém, digamos, aqui embaixo, vou deixar ele aqui. Se ele encontrou algum e-mail que ele vai precisar deletar lá do banco porque ele já enviou. Então, se ele cair aqui, quer dizer que a gente vai ter a rotina de delete, certo? A rotina de delete é o seguinte: se esse cara aqui tem que estar fora do for each, então tem que estar aqui embaixo, ó. Deixa eu tirar ele daqui, opa. Deixa eu tirar ele daqui. Ele vai ter que estar fora do for each, tá? Então eu vou fechar o for each aqui, tem que estar abaixo. Então, se esse cara aqui for verdadeiro, se encontrou algum e-mail, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer a lógica aqui para deletar ele. Basicamente, eu vou pegar esse mesmo select que está aqui em cima, certo? Colocar ele aqui embaixo, só que eu vou tirar a negação daqui, ó. O envia e-mail, vou tirar essa negação, certo? Lista solicitações deletar, beleza? Exatamente assim, certo? Ele tem que estar como enviado, todo mundo que tiver como enviado. Aí a gente vai verificar se tem alguma coisa na lista. Se a lista.n, se tem alguma coisa, o n verifica se tem, né? Se tem alguma coisa, ele volta como verdadeiro. Então a gente vai utilizar de novo a database aqui, certo? Ponto solicitação e-mail, ponto remove ranges,
certo? E vamos passar essa fila aqui para ele deletar todo mundo que já foi enviado e-mail, para não ficar naquela tabela. Aí você poderia fazer o que você quiser, mover para uma outra tabela e daí por diante. Database, opa, e aqui vamos copiar aqui, ó, database ponto salve changers, né? Ponto salve changers, isso. Fechou, pronto, exatamente isso. E aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse método aqui, ó, exatamente esse método, e vamos colocar agora lá dentro da nossa function. Deixa eu salvar aqui, salvei. E agora a gente vai ir aqui na nossa function aqui, ó, de function, aqui function e-mail, né? E vamos começar a chamar ela aqui dentro dessa function e-mail. Esse cara aqui, eu vou deixar assim o seguinte, última execução da function e-mail, beleza? Certo. E aí aqui embaixo, o que a gente vai fazer? Então, using, esse using var fila e-mail, certo? A gente vai dar um new para aquele objeto que a gente criou, leitura fila, outro ponto, ele vai adicionar. Esse cara aqui foi o que a gente criou aqui, tá, pessoal? Leitura fila e-mail, tá? E aí a gente vai chamar o fila e-mail ponto envia e-mails, certo? O que ele vai fazer, esse cara aqui? De tempos em tempos, vou colocar aqui de 10 em 10 segundos, né? De 10 em 10 segundos, porque isso aqui é segundo, certo? Ó, minutos, se você dividir aqui, ele fica como segundos. Então, segundos, né? Daqui a 10 segundos, a gente vai fazer o seguinte, ele vai vir aqui e executar esse cara. E aí esse cara, ele vai vir aqui, vai abrir nosso contexto, vai verificar se tem algum e-mail não enviado. Se tiver algum, ele vai fazer um for each nesse cara e sucessivamente ele vai chamar envia e-mail, vai fazer todo esse esquema aqui, enviar o e-mail e retornar true para quem chamou, que é esse carinha aqui que chamou ele, ó. Opa. Aqui, ó, que é esse cara que chamou ele. Beleza, retornando true, ele enviou o e-mail, já vai dar um update lá no e-mail solicitado como enviado, né? E aí depois que ele terminar todos esses envios de e-mail aqui que tem para ele fazer, ele vai sair daqui e vai fazer o seguinte, vai deletar todo mundo que já foi enviado lá para limpar a fila, para essa fila não ficar muito pesada. Como essa tabela ela funciona somente como fila, então não tem problema, né, ela ficar limpa. Na verdade, quanto menos registro tiver nela, é melhor, porque o processamento vai ser mais rápido, beleza? Essa aula, pessoal, também vou deixar ela no GitHub, também esse projeto aqui. Lembrando que teve a aula 1, teve a aula 2, a gente não executou ainda, porque a gente não tem o projeto que vai enviar esses caras para a fila, que é na próxima aula, né? A gente vai fazer esse projeto. Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Basicamente, o que a gente fez aqui foi a construção da function de e-mail, certo? Bem simples. Antes de finalizar, eu até vou passar aqui em tudo que a gente fez, né? Criamos uma function bem simples. Aí criamos também, deixa eu ver, vou deixar aqui do lado para já ir mostrando. Criamos o nosso domínio aqui, que o nosso domínio ele tem o dados e-mail, que nada mais é do que uma classe que prepara, né, e envia esse e-mail para a gente, bem simples, pessoal. Sei que poderia fazer bem mais elaborada, mas eu quis fazer o mais simples possível para todo mundo entender. E depois fizemos a nossa classe aqui de leitura de fila de e-mail, que ele está utilizando o nosso contexto que a gente criou na primeira aula, né, o projeto Infra. Ele lê lá o nosso contexto e verifica se já chegou alguma coisa, se tem alguma solicitação. Se tem, ele envia essa solicitação e depois logo mais ele deleta essa lista de solicitações enviadas, certo? Foi isso que a gente fez nessa aula.
Lembrando que eu vou deixar o link, né? O link da primeira aula já está aí na descrição do vídeo, e o link também da segunda aula para vocês baixar no GitHub aí também vou deixar na descrição do vídeo, tá, pessoal? As referências, né, que eu utilizei aí para fazer as functions foi na própria documentação da Microsoft mesmo, nesse diretório também vou deixar aí na descrição, caso vocês queiram dar uma pesquisada lá, dar uma entendida melhor, se aprofundar em algum assunto nas functions, tá, pessoal? Eu agradeço aí até quem acompanhou no final, lembrando que vai ter a aula 3, tá, pessoal? Que a aula 3 a gente vai fazer esse envio de e-mail. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.